Olá, tudo bem? A aula que você vai assistir agora é a aula de número 34 do curso anual de Biologia. É a nossa quarta aula de Ecologia e nós vamos falar hoje sobre desequilíbrios ambientais e sustentabilidade. Estima-se que a população humana, antes de 2040, atinja 10 bilhões de pessoas. E essa superpopulação humana no nosso planeta terá alguns desafios para superar. Por exemplo, a demanda por alimento, a demanda por produtos industriais, a disseminação de doenças, olha o que nós estamos vivendo na atualidade, né? A produção de resíduos. Por isso que é importante a gente ter essa noção, né, de conservação ambiental, de sustentabilidade. E por isso que essa aula é tão importante e por isso que cai tanto no Enem, tudo bem? Quais são os tópicos da nossa aula de hoje, então? Nós vamos falar sobre os principais impactos ambientais, nós vamos falar sobre desmatamento, retirada da cobertura original do solo, extinção de espécies e poluição ambiental. E também falaremos sobre o desenvolvimento sustentável, falaremos sobre alternativas energéticas e também um pouco sobre o famoso protocolo de Kyoto, ok? Vamos começar falando sobre o desmatamento. Quando a gente fala de desmatamento, qual que é a consequência imediata de você pegar uma área e derrubar a cobertura vegetal? É a perda da biodiversidade local. Ué, eu vou matar a árvore, as plantas que eu derrubei e também os animais que dependem desses vegetais. Outras consequências que poderão acontecer. Quando você remove essa cobertura vegetal, o solo fica instável e ele é carregado pela água da chuva, como assim, uma parte do solo é levada embora. Isso a gente chama de erosão. Muitas vezes a erosão é tão importante, é tão grande, que cria verdadeiras valetas, assim, valas gigantescas chamadas de vossoroca. Outra consequência que pode acontecer é a lixiviação, também chamada de lixiviação, sabe? É quando a água da chuva não carrega só o solo, mas também carrega boa parte dos minerais, ou seja, dissolve os minerais e lava essa cobertura superficial do solo. E isso deixa o solo infértil, ou seja, diminui a produtividade desse solo, tudo bem? Além disso, toda essa terra que foi carregada acaba chegando aonde? No rio. E esse rio vai sofrendo um fenômeno chamado assoreamento, ou seja, ele vai ficando cada vez mais raso e isso prejudica muito esse ecossistema aquático. A água fica turva, muda toda a estrutura daquele ecossistema porque agora ele está mais raso, certo? Então há um impacto muito grande também nesse ecossistema aquático por conta da remoção dessa cobertura vegetal. Tudo bem? Além disso, o desmatamento altera o regime de chuvas, né? Por quê? Porque as árvores acabam evaporando muita água e isso ajuda na produção das chuvas. Aumenta a temperatura local porque as árvores absorvem calor, então resfriam aquela região. E também regional, claro, promove a proliferação de doenças. Quando eu desmato uma área, os animais que viviam ali acabam entrando em contato com o ser humano. E muitas vezes uma doença que estava aí entre os animais pode vir a atingir o ser humano também, tá? E impacta, obviamente, as nações indígenas porque elas perdem o seu lugar de habitação. Segundo ponto da nossa aula é a extinção de espécies. Essa extinção de espécies pode ser causada por alterações climáticas, poluição, aumento de doenças e destruição de hábitats, mas existem outras causas também que podem levar uma espécie a desaparecer do nosso planeta. A superexploração de espécies, quando o ser humano explora mais do que a capacidade de reprodução daquela espécie, ela pode desaparecer. Eu pesco, não deixo o peixe se reproduzir, é óbvio que uma hora vai acabar, certo? Outra coisa é a fragmentação de hábitats. O que seria isso? Imagina que você tem uma mata e daí o ser humano resolve construir uma estrada no meio da mata. O que você está fazendo? Você está fragmentando aquela mata. Consequentemente, esse grupo vai deixar de acasalar com esse grupo, diminuindo o que a gente chama de fluxogênico. Guarda bem isso porque é bem importante. Se eu reduzo o fluxogênico porque eles não conseguem mais passar, porque eles têm medo de chegar perto da estrada, por exemplo, o que acontece? Diminui a variabilidade genética desse grupo e desse grupo e você expõe os dois grupos a uma possível extinção. Lembra que quanto menor a variabilidade genética, maior o risco de extinção daquele grupo, certo? Isso é a fragmentação de hábitats. E a introdução de espécies exóticas também é um problema. Por que é um problema? Uma espécie que é tirada de um continente e é trazida para outro continente, quando ela chega aqui, ela pode se tornar o que nós chamamos de espécie invasora. O que é isso? Ela chega aqui, imagina, tem comida em abundância, porque ela acha o que comer aqui, ela se adapta, ela encontra um lugar no nicho ecológico e ela começa a se alimentar. Só que não tem predador para ele, porque ninguém sabe o que é aquilo. Fala, é de comer esse animal, sabe? Ou esse vegetal. Então, não tem predadores, não tem parasitas. Consequentemente, começa a haver um crescimento exagerado dessa espécie nesse local. E nós chamamos isso de espécie invasora. Ela pode ser predadora de alguma espécie daqui, ela pode ser um parasita de alguma espécie daqui, ou ela pode competir com uma espécie daqui.
Vamos falar alguns exemplos interessantes? O mexilhão dourado é um exemplo muito interessante que aconteceu e está acontecendo ainda aqui no Brasil. Esse mexilhão dourado, ele é nativo do sul da Ásia e ele foi introduzido no Brasil em 1998 pela água de lastro. O que é isso, água de lastro? Quando um navio ele chega no porto, para poder carregar, né, quando ele carrega a carga, ele tem uma parte, um compartimento que a gente chama de compartimento de lastro. Como assim? É tipo um alçapão, né, uma cavidade no navio, que ele precisa encher de água e soltar essa água para estabilizar o navio. Como assim? Quando ele descarrega os containers, o navio vai começar a flutuar, certo? Ele precisa encher esse compartimento de água para que ele possa afundar à medida que ele tira a carga, certo? E aí, o que acontece? Daí ele viaja, imagina, ele tirou, pegou lá e vai agora buscar uma carga. Quando ele chega no lugar que ele vai pegar a carga, ele vai carregando o navio, precisa expulsar essa água. Só que essa água eu peguei lá da Ásia e expulsei no Brasil. Eu peguei aqui e expulsei em outro lugar. Isso leva a espécies que podem se tornar invasoras. Agora dá uma olhada nesse mexilhão dourado. Esse aqui é uma tubulação de uma usina hidrelétrica. A Itaipu sofre muito com isso. Esse mexilhão ele entope essas tubulações de coleta de água, até para abastecer as cidades de água, não só hidrelétrica. O mexilhão entra dentro da tubulação e começa a aderir às paredes e cria uma crosta gigantesca de animal. E isso obstrui a tubulação. Então isso gera um custo gigantesco para controlar essa espécie invasora. E ela é encontrada no Brasil inteiro, tá? Então, é uma espécie invasora interessante. Outra espécie invasora que eu acho legal falar sobre, que às vezes aparece nas questões, é o caramujo gigante, que a gente chama de caramujo africano. Esse caramujo africano, ele foi trazido para o Brasil, inclusive foi trazido para o Paraná, olha que coisa louca, lá em 1983. Trouxeram esse caramujo com a ideia de vender como se fosse escargot, como se fosse uma possibilidade de vender escargot mais barato, só que não é escargot, né? A carne do caramujo africana, a massa, né, muscular, é mais dura. Quando chegou no Brasil, primeiro que nós não temos o hábito de comer escargot, então todo mundo falou, ui, né? Segundo que é mais duro que o escargot, então ninguém quis comprar. Aí os criadores, né, desse tipo de animal fizeram, sabe o que esse animal? Jogaram no mato, literalmente, imagina! Jogaram no mato. Aí o que aconteceu com esse caramujo? Ele começou a se espalhar pelo Brasil inteiro. Hoje ele é uma praga da lavoura no Brasil inteiro. Então ele também é considerado uma espécie invasora, né? Originária lá da África. Outro exemplo que eu acho legal, que não é aqui no Brasil, né, não foi aqui no Brasil, foi a introdução de coelhos na Austrália. Isso aconteceu lá em 1859. Qual foi a intenção de levar os coelhos para a Austrália? Para fazer caça esportiva. Imagina, é um animal pequeno que corre super bem e reproduz super bem. Então seria divertido caçar, entendeu? No meio da natureza lá. E soltaram os bichinhos lá. Só que eles não contavam que esse animal ia se adaptar tão bem àquele ecossistema. E começou a proliferar. Diz a história que parecia que o chão se mexia, de tanto coelho que tinha. Eles devoraram as lavouras, as raízes das plantas. Foi uma praga. Tanto que para tentar resolver o problema, o governo australiano liberou na natureza alguns coelhos infectados com o vírus da mixomatose, que eles trouxeram da América do Sul. Eles pegaram esse vírus aqui e levaram para lá e soltaram esse vírus no meio da população de coelhos que estavam, né, atacando as lavouras da Austrália. Mais de 90% dos coelhos morreram. Então, olha, eram as montanhas de coelhos mortos, né? E daí deu uma diminuída boa. Só que claro que no meio da população sempre tem o coelho que é o quê? Resistente. Então, volta e meia, eles têm que soltar um novo vírus para tentar reduzir a população de coelhos, porque eles nunca conseguiram resolver esse problema por lá. Então, outro exemplo bem interessante sobre espécie invasora, aqui no caso, né, na Austrália. Tudo bem? Vamos falar agora sobre poluição ambiental. Com certeza, um assunto que cai demais é a tal da poluição ambiental. Vamos lá. Poluente é qualquer substância ou agente físico presente no ambiente em concentrações capazes de afetar a vida de uma ou mais espécies de um habitat. Se eu te perguntar assim, petróleo é poluente? A resposta é, depende. Se o petróleo está lá no subterrâneo, que é o lugar dele, não, concorda? Mas pega o petróleo e derrama no oceano assim, para ver se não vira um poluente, porque está afetando a vida de uma ou mais espécies, ok? Nós temos dois tipos de poluentes, o poluente primário, que é aquele gerado diretamente pela fonte produtora, e o poluente secundário, que é aquele que se forma a partir de um poluente primário. Vamos pegar exemplos. Poluente primário, por exemplo, nós temos partículas sólidas, né, poeira mesmo, metano, monóxido de carbono, gás carbônico, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, clorofluorcarbonetos. Esses são os primários. Agora, falando em secundário, nós temos o ozônio. O ozônio é bem interessante. Ele se forma a partir do oxigênio em reações fotoquímicas com poluentes liberados pelos veículos motorizados.
em baixa altitude. É normal o ozônio existir e ele é fundamental para a vida, você concorda? Como assim? Nas altas altitudes ele forma o que nós chamamos de camada de ozônio, mas aqui na nossa baixa altitude, onde nós estamos, isso é extremamente tóxico para nós. E ele se forma a partir do O2, do oxigênio, nessas reações fotoquímicas com poluentes que saem do escapamento dos carros. Então o ozônio é um poluente secundário. Ácido sulfúrico também é classificado como secundário, ele se forma a partir do dióxido de enxofre. Lembra que dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio são formados a partir do quê? Da queima de combustíveis fósseis, isso é legal você anotar aí. Quando a gente queima o combustível fóssil, saem esses dois gases que são o quê? Poluentes primários, certo? Só que quando esses dois gases vão para a atmosfera, eles reagem com a água. Quando o dióxido de enxofre reage com a água, ele vira ácido sulfúrico. E quando o dióxido de nitrogênio reage com a água, vira ácido nítrico. E precipita com as gotas da chuva. Nós chamamos esse fenômeno de chuva ácida, que também é um problema em relação à poluição ambiental. Ok, quais são hoje os principais fontes poluentes? Quais são os principais poluentes que nós temos? As queimadas, nossa, hoje nós podemos falar assim que é o principal, né? Nós estamos vivendo um momento muito preocupante em relação aos nossos biomas, que são os incêndios que nós temos visto no Pantanal, né? E isso gera toneladas de gás carbônico, entre outros gases poluentes também. Claro que as indústrias têm uma participação muito importante na poluição do ar e também os escapamentos de automóveis, né? Seja ele queimando combustível fóssil ou não, seja ele movido pelo álcool, né, combustível, ou por gasolina, enfim, pelo diesel, ok? Vamos falar um pouquinho da depressão da camada de ozônio. Quando a gente fala em buraco da camada de ozônio, não é bem um buraco da camada de ozônio, é um afinamento dessa camada de ozônio. Nessas imagens aqui a gente consegue perceber o seguinte: quanto mais roxo for, quanto mais roxa for a imagem aqui, mais fina é a camada de ozônio. Aqui nós temos uma imagem que está bem mais clarinho, 1981, aí aqui em 1987 um pouquinho mais escuro, veja que aqui em 2010 está bem escuro, e se a gente comparar com 2017 está muito mais escuro ainda. O que significa dizer que está acontecendo na Antártida, seu Polo Sul, um afinamento dessa camada de ozônio. Aí você fala, tá, e daí? E daí que a camada de ozônio funciona como se fosse um grande filtro solar. Então ela filtra a radiação ultravioleta para que ela não atinja, né, de forma tão violenta a nossa superfície, nosso planeta, a gente, certo? Portanto, quais seriam as causas dessa depressão da camada de ozônio? Vamos lá, o que causa esse afinamento? São dois gases os mais importantes. O clorofluorcarboneto, que já foi um gás muito usado como propelente, né, de, por exemplo, lata de desodorante, por exemplo, para sair o gás de dentro, era o clorofluorcarboneto, mas também foi muito usado para fabricação de aparelhos de refrigeração, geladeira, ar-condicionado, e ele é extremamente danoso para a camada de ozônio. Por quê? O cloro do clorofluorcarboneto, ele se liberta dessa molécula lá nas altas altitudes. Quando chega lá, o cloro reage com o ozônio, quebrando a molécula de A3 e transformando em gás oxigênio, tá vendo? E ele se transforma em monóxido de cloro. Só que em seguida o monóxido de cloro solta o oxigênio, o átomo de oxigênio, e volta a ser cloro. E isso ele consegue fazer mais de 100 mil vezes esse ciclo, assim, imagina, clorofluorcarboneto liberado. Então ele vai destruindo em cadeia, assim, ó, uma reação em cadeia, destruindo a camada de ozônio, ok? Ela consegue se recuperar? Se a gente parar de jogar poluente, consegue. E por isso que o CFC, ele está proibido, na verdade, né? Já foi substituído por outros gases na indústria, certo? Só que o óxido nítrico, que é um gás que é liberado da queima de combustíveis fósseis também, ele também causa essa depressão da camada de ozônio, esse afinamento. E se ela for muito fina, quais são as consequências sobre nós? Uma das coisas que a gente sabe muito é que muita radiação provoca o que na gente? Claro, queimadura, claro, mas pode provocar o quê? O câncer de pele. Portanto, pode acontecer mutações nas espécies que vivem no nosso planeta. Outra coisa é que as proteínas podem começar a desnaturar. Proteínas da fotossíntese, por exemplo. Muita radiação desnatura. Catarata, cegueira, ele afeta a nossa visão, né? Deixa nossa lente cristalina opaca, afeta a nossa retina, né? Redução do plâncton, porque mata o plâncton, ele é muito sensível à radiação. Imunossupressão, diminui até a nossa imunidade, esse excesso de radiação. Extinção de espécies sensíveis, como assim? Quando você tem muita radiação, algumas espécies não toleram isso e podem deixar de existir também. Vamos falar agora da chuva ácida, que eu já até comentei um pouquinho agora há pouco, né? Quais são as causas da chuva? Primeiro, o que é chuva ácida? É uma chuva com pH abaixo do normal, do esperado, certo?
Quais são as causas? Os dois principais gases que causam a chuva ácida são dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que são gases liberados da queima de combustíveis fósseis. Isso cai bastante. Queimou um combustível à base de petróleo, por exemplo, né, a gasolina, a querosene, né, o óleo diesel, quando queima isso, acaba liberando esses gases poluentes. Lembrando que o dióxido de enxofre, quando reage com a água, vira ácido sulfúrico. E o dióxido de nitrogênio, quando reage com a água, vira ácido nítrico. E isso precipita com as gotas da chuva. Quais são as consequências disso? O que vai acontecer na natureza? Vamos lá. O desfolhamento de florestas inteiras, as folhas caem, elas perdem as folhas, e isso impacta a fotossíntese. Acidificação do solo e da água, claro, né, o pH mais ácido, lesões à pele, nos olhos, no sistema respiratório dos seres humanos e outros seres vivos também. Corrosão de estruturas de mármore e calcário. O ácido ataca nessas estruturas e derrete literalmente essas esculturas, que muitas vezes são centenárias, né, e acaba perdendo esse patrimônio histórico também. Então, em grandes centros, onde você tem muita indústria, muita chaminé jogando tudo quanto é tipo de gás, é muito comum acontecer a chuva ácida, beleza? Agora vamos falar do fenômeno inversão térmica. Primeira coisa que você tem que pegar teu marca-texto e marcar aí nesse texto que está no teu material é que a inversão térmica acontece no inverno, porque eles perguntam isso, é no inverno ou no verão, né? Inverno. Vamos entender o que é essa tal de inversão térmica aqui. O que é o normal acontecer? O normal de acontecer é que o ar próximo da superfície, isso acontece no verão, né? Ele aquece, né, por conta da superfície que está aquecida pela radiação solar, e esse ar mais quente, ele é menos denso. Então, o que acontece? Ele sobe. E quando ele sobe, ele acaba empurrando uma nova massa de ar renovada para perto da superfície. Isso a gente chama de corrente de convecção. Ele vai fazer uma corrente de convecção. Isso é bom porque ele leva os poluentes para cima, ele dispersa os poluentes. Aí você fala, mas vai destruir a camada de ozônio. Mas pelo menos fica menos concentrado perto da gente, certo? Agora, olha o que acontece no inverno. No inverno, a superfície não aquece o suficiente para que a massa de ar fique quente a ponto de subir. Consequentemente, ele fica um ar frio perto da superfície. Logo acima dessa camada, o ar fica um pouquinho mais quente e cria essa camada de inversão, que impossibilita com que o ar faça essa corrente. Então, a inversão térmica é o impedimento, é o bloqueio das correntes de convecção, que renovariam o ar. Consequentemente, todo esse poluente fica aqui perto da gente. Isso gera uma série de consequências, irritação na mucosa ocular, nos pulmões, então crise de tosse, de asma, de bronquite. As crianças lotam os hospitais no inverno, em grandes centros, justamente por causa desse fenômeno chamado inversão térmica. Tudo bem? Aumento do efeito estufa agora. Bom, primeiro você precisa entender uma coisa. O efeito estufa não é um fenômeno danoso. O efeito estufa é um fenômeno fundamental para a vida. Se não tivéssemos efeito estufa, a vida aqui na Terra não seria como a gente conhece. Muito provavelmente nós não existiríamos sem esse efeito que a gente chama de efeito estufa. Vamos entender o que ele é. Quando a radiação solar ela atinge a superfície da Terra, ela aquece a superfície da Terra. E isso gera o que a gente chama de raios infravermelhos, ou seja, calor. Uma boa parte do calor acaba sendo dispersada, ela atravessa nossos gases da atmosfera e vai voltar para o espaço, certo? Só que a presença de gases do efeito estufa, que nós chamamos de GES, retém uma parte desse calor. E esse calor faz com que o nosso planeta fique quentinho, ok? Habitável, certo? Quais são os principais gases do efeito estufa? Gás carbônico, metano, os clorofluorcarbonetos. Aí só, aquele que destrói a camada de ozônio? Eles são retentores de calor. Vapor de água e óxido nitroso. Agora, se alguma questão do vestibular colocar a letra A, B, C, D e E e pedir para você assim, marque qual é o principal, qual que você tem que marcar? O gás carbônico. Aí você fala, prof, mas eu ouvi falar que o metano, ele retém muito mais calor que o gás carbônico. Sim, ele retém praticamente 20 vezes mais calor do que uma molécula de gás carbônico. Uma molécula de metano, de CH4, retém muito mais calor que o gás carbônico. Então, por que o gás carbônico é o principal? Porque ele é mais abundante. Tem muito mais CO2 do que metano. Mas sim, é verdade que o gás metano, ele é um gás retentor de calor. Onde que a gente vê muita liberação de metano? Na decomposição do lixo orgânico. Então, lixão, um cadáver que está decompondo, sabe? Então tudo isso libera metano, tá? Então aquele lixo orgânico em decomposição gera esse gás e ele é sim um gás retentor. Os pântanos geram muito metano também, né?
Ok, vamos falar um pouquinho das consequências agora. Olha só, uma das consequências, claro que vai ser o aquecimento global. Como assim? Se eu tenho muito gás de efeito estufa ali, eu vou ter muita retenção de calor. Então as temperaturas se elevam, né, no planeta todo. E isso traz várias consequências. O aquecimento global é uma, mas o que vai acontecer em decorrência desse aumento da temperatura? Alterações climáticas. Nós vamos ter regiões que vai começar a chover muito mais do que costumava chover. E outras regiões vai parar de chover. Então nós temos uma alteração no regime de chuvas, a formação de eventos climáticos como ciclones, tufões, né? Então nós temos essas alterações climáticas importantes, nós temos também a proliferação de doenças tropicais, o aumento delas. Aí você fala, por quê, prof? Ué, se eu estou com uma área maior do planeta que é mais quente, você concorda que o clima está mudando? Se está mais quente, prolifera mais mosquito. Chove mais. Se chove mais e tem mais mosquito, a gente precisa entender que você vai ter muito mais casos de quê? De malária, de dengue, de zika, de chikungunya, né? Febre amarela. Então são doenças tropicais e que sim vai ter o aumento do seu número. Outra coisa é o derretimento das calotas polares, né? Esse derretimento das calotas polares não só destrói o habitat de diversas espécies que vivem por lá, como também vai provocar o aumento do nível do mar. O que pode levar ao desaparecimento de cidades litorâneas, de ilhas. Então esse aumento do nível do mar é também uma consequência do aumento da emissão dos gases do efeito estufa. Nós vamos falar muito sobre isso quando a gente for terminar a aula falando do tal do protocolo de Kyoto, tá? Isso é uma preocupação muito grande da humanidade, esse aumento do efeito estufa, né? O aumento dessa retenção de calor no nosso planeta. Outra consequência é o branqueamento dos corais. A gente precisa entender assim, se aumentar a temperatura do planeta, muitas espécies vão deixar de existir. Você pode até notar isso, extinção de espécies sensíveis. E o branqueamento de corais é uma coisa que nos chama a atenção, porque ele afeta, veja que o aquecimento global afeta até o ecossistema aquático. Por que a gente chama de branqueamento dos corais? Compara, esse aqui é o coral saudável, esse é o coral após o fenômeno do branqueamento. Ele está branco. Mas por que ele está branco? Porque o que dava cor para o coral eram as microalgas que viviam no coral. Nós chamamos de zooxantelas. As zooxantelas, elas são muito sensíveis. Se aumentar a temperatura da água, elas são expulsas do tecido animal ou elas morrem. E se elas morrem, esse animal deixa de receber o açúcar da fotossíntese delas. E ele precisava para manter o seu equilíbrio, sua homeostasia. Era um mutualismo ali. Matou a alga, você em seguida mata o animal também, mata o coral. E se mata o coral, você destrói um ecossistema de grande importância para o ambiente aquático. Lembra que os recifes de coral, eles servem como refúgio biológico de diversas espécies que vão lá para se alimentar, para acasalar. Então, se você destrói esse tipo de bioma, você destrói esse tipo de ecossistema, né? Você tem um impacto muito grande no meio ambiente, tudo bem? Ah, por que eu não posso usar bioma? Por que eu corrigi? Que bioma é um ecossistema terrestre, tá? Então, esse tipo de ecossistema, vamos falar assim, que seria o recife de coral. E aqui ele é quase todo branco, ó, tá vendo? Então, é bem impactante mesmo o aumento da temperatura global. Quais seriam as perspectivas e soluções para isso? Ou seja, para tentar controlar a poluição atmosférica, o que a humanidade pode fazer? Porque o Enem adora pedir isso. Ele vai te perguntar assim, tá, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Uma das coisas é óbvio, é que evitar queimadas, né? A gente vê hoje no noticiário quantos focos de queimada incontroláveis, né? Por várias regiões do Pantanal. Então a gente precisa entender que precisa evitar as queimadas. Plantio de árvores, por quê? Porque elas fazem o que a gente chama de sequestro de carbono. Quando você planta as árvores, para que ela possa crescer, ela faz fotossíntese. E para fazer fotossíntese, ela pega gás carbônico do ar. Então, ela pega o gás carbônico e converte em moléculas orgânicas. Isso é o que a gente chama de sequestro de carbono, ok? Filtro nas chaminés de indústrias, é claro, né? É muito importante que haja uma fiscalização em cima disso também. Catalisadores nos carros. Os carros precisam ser fabricados com catalisador. O catalisador é um equipamento que ele faz reações químicas que diminuem a emissão de gases poluentes. Então, se o carro é muito antigo, ele não tem catalisador. Então, todo poluente vai para o ar, ok? Energia limpa, investir em energia eólica, solar. A gente vê que no Brasil existe um grande potencial para geração desse tipo de energia e não é explorado. Então é importante ter esse investimento. Biocombustíveis, né? Ao invés de usar os derivados de petróleo, então focar mais no consumo de outros tipos de combustíveis que são menos impactantes para o ecossistema, como por exemplo o álcool combustível. Claro que o álcool combustível tem o seu impacto também, toda queima de combustível tem, entenda isso, né? Mas o petróleo, ele tem várias consequências danosas, né?
Carros elétricos e investir nessa tecnologia para que ela possa ser mais barata, porque hoje os carros elétricos que tem, eles são caríssimos, então as pessoas não conseguem ter, certo? Pensando também na questão do transporte, né? Um transporte coletivo funcional. Estimular o uso das bikes também seria uma saída legal, mas se o transporte coletivo fosse bom, fosse funcional, as pessoas não precisariam usar os seus carros, entende? Então assim, mas por que uma pessoa vai usar um transporte que atrasa, que é lotado, que isso, que aquilo? Ela desanima, sabe? Então quando o transporte funciona, as pessoas usam mais, né? Então por isso elas usariam menos os seus automóveis. Agora nós vamos focar um pouco na poluição da água e do solo. E eu vou começar falando sobre derramamento de óleo. O derramamento de óleo, volta e meia a gente vê no noticiário acontecendo, né? Uma das consequências, claro, que está sobre aqueles animais que mergulham e saem das águas, como as aves aquáticas. Quando uma ave mergulha, ela não consegue mais sair da água. Por quê? Porque as penas ficam impermeabilizadas desse petróleo, dessa graxa, né, dessa substância viscosa. E ela não consegue mais alçar o seu voo, então muitas morrem afogadas mesmo. Então isso é já um impacto muito grande. Outro impacto é que como o petróleo, né, o óleo, ele é escuro, ele forma uma película negra em cima da água, impedindo que a luz atravesse, consequentemente impede a fotossíntese. E se não tem fotossíntese, você impede o quê? O começo da cadeia alimentar, você impede que haja a produção de matéria orgânica, consequentemente você impacta o fitoplâncton, depois quem? O zooplâncton, o peixinho, o peixe e o peixão, ou seja, toda a cadeia alimentar fica impactada, ok? Como é que a gente resolve um problema desse quando ele acontece? Claro que uma das soluções imediatas seria a utilização de quê? De bombas para reter esse vazamento e também para remover por sucção, então drenagem por bombas é uma solução. Outra solução que pode cair, que é uma coisa um pouco mais diferente, é a biorremediação. Já ouviu falar? O que é biorremediação? É quando você usa um ser vivo para remediar um problema de uma área poluída. Por exemplo, você pode usar uma bactéria. Veja que aqui eu estou representando o micro-organismo com o número 1. O 2 é a substância, vamos pensar que seja petróleo. Joguei petróleo, agora eu coloco a bactéria lá. O que a bactéria é capaz de fazer? Essa bactéria, não todas, tá? Algumas bactérias especiais, muitas transgênicas inclusive, ok? Então é uma bactéria especial. Essa bactéria é capaz de metabolizar o petróleo e transformar em gás carbônico e água, que é muito menos danoso do que o próprio óleo em si boiando em cima da água, certo? Isso a gente chama então de biorremediação, quando eu uso um ser vivo para metabolizar um poluente que foi despejado em um determinado ambiente. Tudo bem? Biorremediação. Segundo ponto que nós vamos falar sobre a questão da água, né? O aumento do consumo da água. Tanto doméstico, quanto industrial, quanto na irrigação. O consumo da água está aumentando porque a população humana está aumentando. Então, se a gente pensar em soluções para isso, claro que a gente vai começar a falar do quê? Do consumo consciente, do consumo racional, da velha dica de vai escovar os dentes, fecha a torneira enquanto você escova os seus dentes, tome banhos mais curtos e por aí vai, tá? Então, vamos outras soluções. A captação da água da chuva. Em algumas regiões do Brasil, ela não é só uma questão de, para economizar, é para sobrevivência mesmo. Então existem cisternas que captam a chuva na época das chuvas porque eles vão precisar disso meses depois, tá? Então a captação da água da chuva é uma solução legal. O reuso de água seria mais ou menos assim. A minha máquina de lavar roupa vai despejar aquela água limpinha que acabou de fazer o último enxágue. Ao invés de deixar aquilo embora, né, de encanamento abaixo, você pode coletar aquilo e usar para lavar a calçada no final da faxina. Então tem essa questão do reuso da água também. E outra coisa muito importante, claro, que é garantir que a água chegue tratada para as pessoas, e para isso a gente precisa de estações de tratamento da água, que ao coletar essa água do rio, faça o tratamento até chegar na casa da pessoa. Só que mais importante do que isso, não mais importante, mas tão importante quanto, é não fazer com que esse esgoto volte sem tratar para o rio, porque é o rio que eu preciso para tomar. Então nesse caso, o que eu preciso? Eu preciso tratar essa água. E a gente chama isso, né, de estação de tratamento de esgoto, as ETS. Então tem a ETA, que é a estação de tratamento da água, que vai tratar a água para levar para a casa da pessoa, e a ET, que seria a estação de tratamento de esgoto. Faça o tratamento e aí a gente tem um ciclo que seria o desejável, né? Então, tratamento da água servida. O que é uma água servida? É uma água que já serviu para alguém, tanto na casa da pessoa quanto numa indústria, por exemplo. Não deixar com que ela volte toda poluída para dentro dos rios, ok?
Vamos lá, outra solução, vamos falar agora do terceiro ponto sobre a água, né? Mananciais afetados. Um problema muito sério que a gente vem percebendo é que os nossos mananciais estão sendo degradados. Quando você desmata uma área de manancial, o que vai acontecer? A gente viu no começo da aula, a terra vai ser levada para dentro do manancial e vai assorear aquele manancial. Por isso que uma solução muito importante é a questão da legislação. E se cair no vestibular, não esqueça que nas áreas de manancial existem o que nós chamamos de áreas de proteção permanente. Mesmo que o manancial esteja dentro da minha propriedade, eu paguei pela terra, eu não posso desmatar um raio de 50 metros ao redor daquela área de nascente para preservar essa nascente, porque isso aqui é um bem da humanidade. Você não pode dizer, é meu, entendeu? Porque aquilo é uma nascente que vai formar um rio. Então não é seu, é de todo mundo e precisa preservar. Então APP é uma área de proteção permanente, é inegociável isso, tá? Outra solução importante para preservar os nossos mananciais seria o plantio e a conservação da mata ciliar. Lembra o que é isso? Mata ciliar é aquela mata que fica nas margens dos rios. Se você preserva essa mata ciliar, você evita que a terra chegue até o rio e provoque o assoreamento e o desaparecimento desse rio. Então, mata ciliar é muito importante plantar e também, obviamente, conservar. Não adianta só plantar e depois deixar alguém cortar, tirar fora de lá, ok? Quarto ponto sobre o solo, agora mais voltado para o solo, mas as águas também. Uso de agrotóxicos, fertilizantes em excesso, descarte de outros produtos tóxicos. Quando você usa muito agrotóxico, o solo fica contaminado, mas não só o solo. Quando chove, a água da chuva leva esse agrotóxico para onde? Para o rio. Isso contamina a água que a gente vai tomar. Agora, uma preocupação muito grande são algumas substâncias que sofrem um fenômeno chamado magnificação trófica. E o que é isso? É a bioacumulação. Existem compostos que não são biodegradáveis. Como assim? Quando a gente ingere, o nosso corpo não consegue se livrar dele, mas nós não conseguimos metabolizar. Então ele fica preso no nosso tecido. Exemplos de substâncias que ocorre esse fenômeno. DDT, que foi um inseticida muito potente usado por muito tempo, até uma década atrás, né? E esse DDT, ele matava tudo. Eu lembro que na minha casa minha mãe usava, passava assim, eu matava tudo, formiga, barata, besouro, ser humano, matava todo mundo, né? Aí depois que descobriram que o DDT era tão perigoso, aí cortaram. Ele sofre bioacumulação, ele fica nos nossos tecidos e nunca mais sai. Chumbo, mercúrio, isso aqui que você está vendo é o mercúrio. Lembra que o mercúrio é o único metal líquido encontrado na natureza? Lembra disso? Tá, por que o mercúrio é usado para quê, né? Ele é muito usado no garimpo para purificação do ouro, porque ele forma uma amálgama com ouro. Quando você pega assim o ouro, ele tá tudo misturado com cascalho, tipo grudado assim. Você derrama o mercúrio, né, que ele é líquido assim, ele gruda no ouro e não gruda no cascalho, tipo ele forma uma amálgama. Depois você pega o maçarico e faz assim, ó, tsh, consequentemente, como ele tem um ponto de fusão e ebulição muito mais baixo que o ouro, o mercúrio evapora e o ouro fica limpinho, fica purificado, entendeu? Só que imagina esse mercúrio, rio, daí vai tudo pro rio. E esse mercúrio, gente, ele pode provocar intoxicação do sistema nervoso central e também alguns tipos de tumores, tudo bem? Vamos entender o que é essa tal de magnificação trófica. O que você entende como magnificação? É uma coisa que está ficando grande, certo? E por que trófica? Porque está ficando grande a cada nível trófico. Observa que aqui eu estou usando o exemplo do DDT, que é aquele inseticida que foi proibido já, tudo bem? Já não pode mais ser usado. O DDT, se você considerar no fitoplâncton, a porção dele é minúscula, tá vendo? É 0,0000003 partes por milhão. Tá vendo aí no teu material, né? O próximo nível trófico já passa a ter 0,04 partes por milhão no tecido. Se você analisar um peixe pequeno, já passa a 0,5 partes por milhão. Um peixe grande, 2 partes por milhão. E uma águia, que seria tipo o topo da cadeia alimentar, vai ter 25 partes por milhão. Por quê? Porque quantos peixinhos ela come a vida inteira? O peixe grande comeu quantos peixinhos a vida inteira? E aquele vai ficando no corpo. Agora, onde você está na cadeia alimentar? Você é topo de cadeia alimentar. Então, se uma questão te perguntar sobre o chumbo, sobre o mercúrio, e perguntar assim, qual que é o nível trófico que mais tem? É sempre o mais longe, ou seja, o último. O último nível vai ter mais porque sofre essa bioacumulação, essa magnificação trófica, ok? Soluções para essa questão da poluição, então, das águas e do solo, né? A proibição do DDT foi uma solução que já foi adotada desde 2009, ele é proibido, então já está feita, ok? Fiscalização em garimpos, não deixar com que os garimpeiros façam esse uso indiscriminado, porque é perigoso para eles e para todos nós, certo?
O controle biológico também seria uma solução bem interessante. Ao invés de usar um monte de inseticida na minha lavoura, eu posso usar um animal que coma a minha praga, que é o exemplo da joaninha. A joaninha, ela come os pulgões, que são pragas importantes na agricultura. Então eu uso um animal para caçar o outro animal. Isso a gente chama de controle biológico. Então não tem resíduo, né? Então você usa bem menos inseticida nesse caso. Vamos falar agora do ponto chamado lixo, que é um grande problema de poluição do quê? Do solo, mas também da água. Por que da água? Por causa do chorume. No Brasil, 25% do destino do nosso lixo no Brasil são lixões. O resto, a maioria é aterro sanitário. Muito pouco da reciclagem, mas o aterro é menos pior do que o lixão. Olha a diferença. O lixão é uma grande área a céu aberto. Você joga o lixo tudo lá e esse lixo vai se decompondo, a parte orgânica toda misturada com plástico, com vidro, com metal, uma bagunça. E aí que esse líquido negro da decomposição da matéria orgânica, chamado chorume, ele vai contaminar os lençóis freáticos, portanto contamina o solo e a água também. Além disso, tem o mau cheiro, tem o gás metano que vai sair daqui, que causa aquecimento global, tem a proliferação de animais, urubu, rato, barata, mosca, que pode levar doença para os seres humanos. Então o lixão é a pior forma de descarte de lixo que pode ter. O aterro ele é um pouco melhor. Por que ele é um pouco melhor? Porque ele é uma região distante da cidade geralmente, né, em que é feita uma impermeabilização do solo. Para quê? Para que o chorume não penetre no solo, né? E esse chorume ele é coletado para uma estação de tratamento de esgoto, ou seja, vai fazer o tratamento do chorume e joga água limpinha no rio. Você fala, nossa, que lindo isso. E aquele metano que sairia, que inclusive tem risco de explosão, lembra que o metano pode explodir, né? Ele é queimado em algumas chaminés que são inseridas ao longo desse aterro. Lembrando que aqui tem cobertura de terra por cima dessas camadas de lixo, por isso que se chama aterro, né? Ele é aterrado, certo? Esse metano, por que é importante queimar? Porque ele é explosivo. Se você deixar acumular muito, alguém vai, sei lá, vai fumar um cigarro lá, vai explodir tudo, né? Então não pode, tem que ficar queimando. Só que quando queima o metano também libera gás carbônico, que é um gás de efeito estufa. O ideal seria coletar o metano e usar ele como um combustível. Sim, eu poderia coletar isso, levar para uma tubulação e gerar combustível com esse gás também, ou seja, gerar energia elétrica, por exemplo, com esse combustível que seria o gás metano. Tudo bem? Então, o aterro sanitário ele tem todo esse controle e que é importante para para evitar o mau cheiro, para não acontecer a contaminação dos lençóis freáticos, ok? Agora, qual seria realmente assim, a solução mais perfeita da vida para o lixo? Seria o quê? A coleta seletiva, com certeza. Quanto mais a gente separa o nosso lixo, menos lixo tem. Se você separar o papel, o metal, o orgânico, o vidro e o plástico orgânico, você pode fazer o processo de compostagem e transformar em quê? Em adubo, né? Então assim, isso é legal, né? A compostagem é esse aproveitamento do lixo orgânico. Vidro, plástico, papel, metal, você consegue reciclar, isso reduziria muito os nossos resíduos, muito. Lembrando que as cores podem cair também numa prova, hein? Aquelas questões bem chatinhas, assim, de somatória, né? Ah, metal, amarelo, né? Papel, azul, aí preto ou marrom orgânico, verde, o vidro e o vermelho, o plástico, ok? E nós também podemos colocar como solução os famosos 5 R's. Aí você fala, epa, eu aprendi 3, né? Pois é, agora ele já se multiplicou, são 5 R's. Nós temos que ter repensar, reciclar, recusar, reduzir e reutilizar na nossa vida. Então, se a gente recicla, lembrando que a diferença de reciclar e reutilizar é importante você saber. Se você pegar uma latinha, né, você derreter essa latinha e transformar numa outra peça metálica, você tem uma reciclagem. Se você pegar a latinha, tirar a tampinha e transformar, fazer um negócio bem bonitinho por fora e transformar num porta-caneta, daí é reutilizar. Tá a diferença aí. Repensar o estilo de vida, recusar, falar, será que eu preciso mesmo, sabe? Tipo, comprar isso? Não. Reduzido, tipo assim, puxa, se eu troco de tênis a cada, sei lá, 20 dias, eu compro outro, quem sabe reduz isso. Isso também diminui, né, a quantidade de lixo que a gente produz. Então, os 5 R's seriam uma solução muito importante para o lixo, ok? Sexto ponto, vamos falar agora do despejo de esgoto, de águas servidas, ou seja, aquela água que sai das nossas casas, do banheiro, da pia, da cozinha, toda essa água servida, em muitos pontos do Brasil, ocorre despejo direto, sem tratar, no mar, no rio, né? Então, isso é um problema muito sério. Inclusive, a gente consegue fazer análise e descobrir se tem esgoto no rio, analisando a presença de coliformes fecais.
O que seria o coliforme fecal? É uma bactéria da nossa microbiota intestinal, da nossa flora intestinal. Ela não causa doença, né? Tipo, ela não é maléfica. É que se ela está presente no nosso intestino e eu achar ela no rio, qual que é a minha conclusão? De que tem despejo de esgoto humano naquele rio. E se tem fezes humanas chegando no rio, pode ter muitas doenças chegando lá. Não é que ela é a causadora da doença, sabe? Coliformes fecais. Mas se tem ela, pode ter muitas outras coisas, então tem que investigar para ver onde que está tendo esse despejo de esgoto por lá, ok? Inclusive, quando ocorre muito despejo de esgoto, pode acontecer um fenômeno chamado eutrofização, também conhecido como eutroficação das águas. Vamos entender o que é isso. Quando tem muito despejo de resíduo orgânico doméstico ou mesmo industrial, tem muito nitrato e fosfato, porque é natural ter nos resíduos orgânicos nitrato e fosfato. Inclusive nos fertilizantes tem muito isso, nitrato e fosfato, nitrogênio e fósforo. Se você despejar muito isso, vai favorecer o crescimento das algas, nós chamamos isso de boom das algas. As algas vão amar. Por que elas vão amar? Porque nitrogênio e fósforo são macronutrientes vegetais e das algas também. Então as algas falam assim, uhul, adoro, e blá 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 blá, começa a crescer. Só que elas crescem tanto que fica uma camada verde em cima da água assim, ó. Consequentemente, as algas logo abaixo vão começar a morrer, porque não vai ter incidência de luz. As de cima fazem fotossíntese, de baixo não, e elas morrem. Quando elas morrem, aumentou muito essa biomassa de matéria orgânica, esse monte de alga, certo? E começa a acontecer uma decomposição aeróbica. Como assim? As bactérias aeróbicas começam a tirar oxigênio da água para decompor aquela alga que morreu. E começa a reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido naquela lagoa. Consequentemente, vai morrer aquele ser vivo aeróbico. Começa a aumentar a morte de peixe, molusco, crustáceo, começa a morrer tudo. E depois vem o processo de decomposição anaeróbica e aí a lagoa morreu mesmo. É assim que ela fica no processo de eutrofização. Então, grava o seguinte, na eutrofização ocorre quando há despejo de esgoto rico em nitrato e fosfato, ou fertilizantes, que também tem nitratos e fosfatos. E isso prolifera as algas, começa a morrer as algas por causa desse exagero de alga que tem. Decomposição primeiro vai ser o que? Aeróbica, seguida da decomposição anaeróbica. Um fenômeno que a gente já falou sobre é a maré vermelha. A maré vermelha é um tipo de eutrofização. Quando ocorre despejo de esgoto no mar, ou às vezes não tem a ver com o ser humano, às vezes é uma mudança de estação do ano, deu uma esquentada, uma onda de calor e as algas proliferam. Você lembra que essa alga aqui é aquela alga dinófita, dinoflagelada, lembra? E que libera toxinas nas águas e acaba matando peixes, outros animais, inclusive pode nos intoxicar também. Qual que seria a solução para isso? Gente, a solução para isso, para não despejar esgoto no rio, qual que é? É o tratamento desse esgoto. É a redução do uso de fertilizantes. Então, quanto menos fertilizante a gente usa, menos nitrato e fosfato chega na lagoa, no rio, certo? No mar. E o tratamento de esgoto também teria esse impacto. Eu diminuiria o lançamento desses nitratos e fosfatos. E isso seria uma solução bem importante. Bom, agora nós vamos para a nossa parte final da nossa aula. Nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. E o que é esse termo tão famosão, né? É um desenvolvimento que leva em conta as necessidades atuais da humanidade, mas sem comprometer a capacidade das futuras gerações de obter o necessário à sua vida. Seria mais ou menos assim, é tirar da natureza, é desenvolver, mas pensando nas próximas gerações. Será que vai ter água nas próximas gerações? Será que vai ter floresta nas próximas gerações? É esse pensamento, sabe? Sustentável, ecológico, beleza? Alguns princípios para uma sociedade sustentável, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Dá uma olhada. Para a gente alcançar essa sustentabilidade, respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos, melhorar a qualidade da vida humana, claro, conservar a vitalidade e a diversidade do planeta Terra, minimizar o esgotamento de recursos não renováveis, permanecer nos limites de capacidade de suporte do planeta Terra, modificar atitudes e práticas pessoais, permitir que as comunidades cuidem do seu próprio ambiente, gerar uma estrutura nacional para integração de desenvolvimento e conservação e constituir uma aliança global. Se a gente vê tudo isso realmente assim de uma forma concreta, nós conseguimos alcançar o desenvolvimento sustentável. E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão da geração de energia. Com a população humana crescendo, há uma maior necessidade de recursos energéticos, concorda? Eu peguei alguns dados bem atualizados, inclusive de 2019, do ano passado, né, do Ministério de Minas e Energia, ou seja, do site oficial do nosso governo, né, do governo brasileiro. E a nossa oferta interna de energia ainda tem predomínio de origem fóssil. Como assim?
O petróleo ainda é a nossa principal oferta de energia interna. Olha aqui, 34,4 em 2018 e 34,4 em 2019, ou seja, não teve mudança. Aí você fala, prof, mas eu achei que era água, achei que era hidrelétrica. Esse gráfico está mostrando a oferta total de energia, usada nos carros, nas indústrias, na lâmpada da nossa casa, tudo, toda a energia que você vai utilizar, entendeu? Agora, por isso que entra aqui a questão do petróleo, porque nós temos muitos automóveis que são movidos, né, à base de gasolina, ou seja, à base de combustível fóssil, certo? Nós temos também aqui o produto da cana, que entra a questão do álcool combustível, 17,4 e passou a 17,6. Agora, o gráfico que eu quero te mostrar é o da oferta interna de energia elétrica. Se a gente considerar a energia elétrica, agora a gente está falando de luz mesmo, de energia elétrica, aí sim nós temos o principal recurso, que é a água. Então quer dizer que as hidrelétricas são aquelas que nos abastecem de energia elétrica. Aí você fala, isso é bom, né, prof? Porque ela é classificada como renovável. Veja que isso aqui é o gráfico do site do governo, tá? 83,3% em 2018, renovável, porque você está somando a água, está somando também o que? Eólica e também a solar e a biomassa. Lembra que a biomassa, para você entender, lembra que, por exemplo, se você tem criação de porcos e você pegar lá, por exemplo, as fezes do porco, quando elas entram em decomposição, elas geram metano. Eu posso usar esse metano para gerar energia elétrica para a minha fazenda. E se eu usar biomassa, eu posso usar também a fermentação do caniço da cana, depois que eu espremi para tirar o álcool combustível, eu posso usar aqueles bagaços também como uma biomassa, para gerar energia elétrica. Então, tudo isso também seria renovável, certo? Aí você fala, prof, nossa, a hidrelétrica é renovável, né? Então, tem uma coisa que é legal você lembrar. As hidrelétricas, depois de instaladas, elas são super limpas, são cheirosas de tão limpas. Só o problema é a instalação. Para você instalar uma usina hidrelétrica, o impacto ambiental é gigantesco. Você precisa criar uma barragem gigantesca de água para que você possa fazer a água fluir pelas turbinas, correto? Só que para fazer aquela área ficar alagada, você mata trocentas, né, espécies lá de vegetais e animais. Esses vegetais morrem lá dentro e se decompõem. E sabe o que sai da decomposição embaixo d'água? Metano, gás carbônico, gases do efeito estufa. Além de você desapropriar um monte de famílias que moravam ali, então tem uma série de consequências, então não é tão limpinha assim, mas depois de instalada ela pode ser classificada como renovável, mas para instalar há que se ter um grande estudo de impacto ambiental aí, tudo bem? Bom, então lembrando que a água tem essa consequência, mas isso aqui chama atenção, né? Nós temos muito mais capacidade do que isso, gente. Olha isso aqui, 7,6 em 2018, eólica, para 8 em 2019, é muito pouco, né? Olha a quantidade de sol que você tem aqui, certo? Aliás, o vento que você tem aqui, né? Eólica é de vento, tem muito ponto de vento que a gente poderia instalar essas usinas eólicas. E solar também, olha a quantidade de sol que a gente tem, né, no nosso país, então nós temos muito pouco, ok? Mas a gente percebe que há um pequeno crescimento meio que discreto, mas tem. Então lembrar que a gente precisa investir nessas fontes de energia que são renováveis, ok? E o protocolo de Kyoto para a gente fechar a nossa aula? Afinal de contas, o que é esse tal de protocolo de Kyoto que nunca mais parou de cair no vestibular, né? Vamos lá. Ele começou em 1992 no Rio de Janeiro, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a ECO 92. Ele lançou a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, gerando um documento chamado Agenda 21. Países desenvolvidos deveriam reduzir até o ano de 2000 as suas emissões de gases do efeito estufa aos níveis de 1990. Ratificada na época por 165 países. Então, foi um grande encontro, né, lá no Rio de Janeiro, e que criou esse documento chamado Agenda 21. Aí você fala Agenda 21 porque tinha 21 regras, 21... Não, era uma agenda, né, e que ela tinha, na verdade, um compromisso para o século 21. Por isso, Agenda 21. O protocolo foi aprovado em 1997 em Kyoto, por isso que a gente chama de protocolo de Kyoto e não protocolo do Rio de Janeiro, sei lá, né? Lá no Japão. As metas: reduzir emissões de gases de efeito estufa em 5% com relação aos níveis de 1990, promover sequestro de carbono, e ele ficaria vigente entre 2008 a 2012, portanto ele já jubilou. O protocolo de Kyoto já fechou, já jubilou. Hoje nós temos o Acordo de Paris, né, que ainda está sofrendo algumas alterações. Teve um encontro, inclusive, o ano passado, a gente já vai falar sobre isso. Em 2002, aconteceu uma nova Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na África, né, na África do Sul, cujo objetivo foi acelerar a agenda ecológica mundial, que era a tal da Agenda 21, ou seja, para dar um up, vamos lá galera, como é que tá? Estão conseguindo cumprir as metas de reduzir esses gases do efeito estufa, né?
Status de lei internacional somente foi adquirido em 2005, com a ratificação da Rússia. Por quê, né? Porque para entrar em vigor, ele precisou que 55 países o ratificassem e juntos eles tinham que produzir 55% das emissões de gases de efeito estufa. Então, quando a Rússia assinou, passou a ser uma lei internacional. Lembrando que os Estados Unidos não assinaram, tá? 2012 aconteceu aquela famosa Rio+20, né? Foi 20 anos depois do começo dessa discussão toda. Participação de 188 países e, além de questões ambientais, na época foram discutidos aspectos relacionados a questões sociais e também qualidade de vida. Só que não traçaram novas metas. Ficaram filosofando sobre a qualidade de vida humana, mas não falaram assim, gente, meta. Ficou uma coisa meio, sabe? Ah, tudo bem, deixa assim e tal. Em 2015, o documento chamado de Acordo de Paris foi ratificado pelas 195 partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e pela União Europeia durante essa 21ª Conferência das Partes, que foi a COP21, e 11ª reunião das partes do Protocolo de Kyoto, né? Agora, a parte mais importante desse encontro que gerou esse acordo chamado Acordo de Paris. Um dos objetivos é manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius, claro, acima dos níveis pré-industriais. Então, no vestibular, eles vão te perguntar todas essas datas, o que aconteceu em tal lugar? Não. Eles vão te perguntar assim, qual que é a preocupação do protocolo de Kyoto que gerou esse Acordo de Paris? A preocupação são os gases de efeito estufa, ou seja, o aquecimento global. A preocupação é reduzir a emissão desses gases de efeito estufa. Sempre lembra disso. Tentar manter muito abaixo de 2 graus Celsius a temperatura do nosso planeta, comparando com os níveis pré-industriais. Só que tem uma parte triste. Tem lugares do nosso planeta que já ultrapassou esses 2 graus Celsius. Então, há que se ter uma preocupação muito maior sobre isso, né? O ano passado ocorreu em Madrid, na Espanha, a Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas, a COP25, cujo tema de destaque foi a retomada da discussão sobre o mercado de carbono. No entanto, decisões como a regulamentação do mercado de carbono e outros mecanismos de cooperação entre países ficaram pendentes por mais um ano. Vamos falar um pouco sobre esse mercado de carbono? O mercado de carbono é uma coisa muito estranha, por quê? Seria algo mais ou menos assim, se uma indústria em determinado país consegue comprovar de que ela ela poderia poluir tantas toneladas de gás carbônico, mas ela não polui, ela conseguiu reduzir isso, ela pode vender isso para outros países. Como assim? Eu poderia soltar, 500 toneladas de gás carbônico. Vamos criar um número hipotético aqui. Mas eu estou soltando 300, então eu tenho 200 de crédito de carbono. O que eu faço? Eu vendo para outro país. Esse outro país, lá no outro país, ele pode poluir mais. Entendeu? É muito estranho isso, né? Ou seja, é como se houvesse um acordo, assim, uma cooperação entre países. Tipo assim, eu posso poluir porque eu paguei para você que conseguiu reduzir a sua poluição. Então, isso é mercado de carbono, é essa negociação entre os países, né? Porque, se nós temos uma grande área verde que sequestra o carbono, a gente tem mais crédito, mais bônus do que outros países que não têm essa grande área verde. Então, tudo isso é considerado, só que não foram criadas regras muito claras, ficou tudo pendente para o ano que vem. Quer dizer, para esse ano. Só que daí com a pandemia agora, né, tudo ficou meio estranho desse jeito, ok? Muito bem, pessoal, então eu termino aqui com esse GIF, né, só para lembrar que eu sei que parece muito clichê falar isso, mas o futuro desse planeta está nas nossas mãos, né, nas mãos de quem está hoje aqui, né, dos governantes, nas minhas e nas suas também, né? Então é isso, né, essa aula é muito importante, eu sei que ela é bem teórica e tudo, mas ela tem uma importância muito grande, né? E agora faça os exercícios para você ver como os vestibulares cobram isso de você e a gente volta a se encontrar na próxima aula, tá bom? Então fica bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!